vez no microfone da Jovem Pan, montaram um fundo, desde a época do Bandeira de Melo, que funcionava da seguinte forma: um fundo paralelo que não era registrado por CVM, por SUSEF, por Banco Central, era um fundo paralelo. Se você quiser ser cotista desse fundo, botava 500 mil, depois botava R$1 milhão, depois botava R$1,5 milhão. Agora, se você bota um dinheiro num fundo, você espera a retirada, você espera ter o retorno desse dinheiro no horizonte de 6 meses, de 12 meses. E isso não aparece no balanço contábil, não aparecia no balanço contábil do Flamengo. Então, por isso que os números do Flamengo são inflacionários, mas pode ter certeza, eu afianço, eu garanto, nunca condizem com a realidade. Sim, tem que ter a saída de caixa, mas para você dar essa movimentação desse fundo paralelo que foi montado dentro do Flamengo, isso não passa pelas vias legais. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Por exemplo, no caso do Vitinho, disseram que foi a contratação mais alta da história até então do Flamengo. Falaram que foi 40 milhões de euros. Não foi 40 milhões de euros, foi na casa de 25, 30 milhões de euros. Os outros 10 milhões de euros seriam para remunerar os cotistas que eu falei desse fundo paralelo, que não podem aparecer no balanço contábil fiscal do Flamengo, porque senão o Flamengo vai ser penalizado, vai ser denunciado, vai ser incluído uma série de crimes. Inclusive, muitas empresas aí da Lava Jato, muitas construtoras, colocaram dinheiro também nesse fundo paralelo do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Conforme vocês viram aí, o Rodrigo Viga fez acusações gravíssimas há 3 anos atrás e agora foi condenado a pagar R$20 mil. A gente vai falar também sobre a situação do Ilharão, que o Fenerbahçe fez uma proposta que o Flamengo negou, mas as negociações continuam. O Flamengo pediu um valor a mais, a gente vai falar sobre essa situação. Em relação ao Léo Pereira, o Braga de Portugal quer o atleta e o Flamengo também negocia a saída dele. Isla já saiu de forma oficial do time rubro-negro. Flamengo tentou a contratação do Reinier, mas não conseguiu. Vou explicar detalhes dessa situação. E Flamengo versus Atlético Mineiro. Tudo sobre essa partida, mas antes do vídeo não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, o Rodrigo Viga, que é um jornalista da Jovem Pan, fez acusações assim absurdas em cima da diretoria do Flamengo. Falou que o Flamengo faz lavagem de dinheiro, que existe ali um fundo que não entra nas participações que mostram o Flamengo, nos balancetes financeiros. E aí fez acusações gravíssimas. O que o Flamengo foi lá, fez? Processou ele, pediu uma indenização de 60 mil para ele e para a Jovem Pan. E agora o TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mostrou ali que realmente ele foi condenado, vai ter que pagar R$20 mil para o Flamengo, devido a essas ilações, essas acusações assim que são absurdas e não existem, né? É aquilo, a pessoa fala o que quer na internet, mas tem que ter cuidado. Existe um outro lado, a internet não é terra de ninguém, e o cara estava no programa ao vivo da Jovem Pan, e todo mundo ficou de boca aberta com a situação. O Flamengo teve que se defender nos tribunais e aí culminou nessa multa de R$20 mil, que vocês podem achar que é pouco, mas para uma pessoa, para um jornalista que trabalha ali no meio de comunicação, que não é um meio de comunicação como a Globo, que antigamente pagava muito bem, hoje em dia também a Globo não paga tão bem assim. É um dinheiro forte pro cara, mas ele pagou pela língua, ele falou, e aí o Flamengo tem o direito de ir na justiça e ganhou na justiça. Então é isso, Rodrigo Viga, jornalista da Jovem Pan, condenado e vai ter que pagar R$20 mil para o Flamengo. Agora é a hora da verdade. Flamengo versus Atlético Mineiro, 9h30 lá no Mineirão, partida dificílima pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Copa aí que paga o maior valor de premiação dentro do Brasil, é a Copa do Brasil. É uma competição que a gente precisa chegar longe e a gente pegou praticamente o maior adversário aqui no Brasil, Palmeiras e Atlético Mineiro. A gente pegou o Atlético Mineiro. Uma parte boa dessa situação é que a gente vai resolver esse jogo em casa, né? A segunda partida é dentro do Maracanã na semana que vem. Partida difícil demais, a gente não jogou nada no fim de semana e a gente tem que mudar totalmente a nossa postura e o Dorival prepara algumas mudanças para esse jogo. Vamos lá para a seguinte escalação do Flamengo, provável, tá? No gol, Diego Alves. Na lateral direita, o Mateuzinho. Na lateral esquerda, uma novidade, provavelmente, porque o Dorival testou o Felipe Luiz ali na lateral esquerda. Na parte da zaga, Rodrigo Caio junto com o Pablo. Na parte de volante, o Ilharão junto com o Gomes. E aí, mais na frente, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Time pra gente ganhar ou pra gente empatar, a gente tem. Só que os jogadores têm que ter uma fome a mais. Os jogadores precisam ter aquele apetite
que a gente não vem vendo durante as partidas. Eu não estou conseguindo enxergar esse Flamengo cheio de vontade de vencer, de conseguir os êxitos. Hoje pode ser uma mudança nos mares ali do Flamengo. Pode melhorar bastante ou pode cair num problema ali de crise, né? Porque a gente já está a 1 ponto da zona de rebaixamento e na Copa do Brasil é aquele momento que a gente pode dar aquele start e reacender nos campeonatos. Eu acredito que a partida vai ser muito difícil, que o Flamengo vai vencer por 1-0. Queria saber o seu palpite, por favor, coloque nos comentários. É aquilo, né? O Atlético Mineiro provavelmente não joga retrancado, mas caso eles consigam abrir o placar, aí sim eles ficam ali entrincheirados esperando o contra-ataque para tentar fazer mais gols no time rubro-negro. Espero que a gente consiga jogar um futebol de excelência, que é o que a gente precisa para poder passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Não esqueça de deixar seu comentário e partir para cima deles, Mengão. E se vocês gostarem da escalação, também coloque aqui embaixo se vocês quiserem fazer alguma modificação. Não esqueçam de comentar. E nação rubro-negra, vocês lembram do Reinier? Reinier que jogou no time do Flamengo, depois foi vendido por um preço bem alto lá para o Real Madrid? Então, ele voltou para o Real Madrid, mas o que acontece é o seguinte: segundo o site torcedores.com, o Flamengo tentou a contratação dele por empréstimo, alegando, né, que ele teria espaço no time do Flamengo, que ele poderia desenvolver o seu futebol, recuperar o futebol que fez ele ser vendido para o Real Madrid. Mas, infelizmente, o Real Madrid não quis emprestar ele para o time do Flamengo porque enxerga que a melhor coisa a se fazer, mesmo que ele não seja aproveitado lá no Real Madrid, é ele continuar na Europa. Isso aí dá até para entender. E também dá para entender a posição do Flamengo, que precisa de um substituto para o Arrascaeta, precisa de um jogador ali para jogar no lugar do Arrascaeta quando o Arrascaeta não tiver. E o Reinier se encaixaria, na minha opinião, como uma luva nessa situação. Mas infelizmente o Real Madrid foi o que eu falei, né? Ele não quer emprestar, ele quer manter o Reinier na Europa. Eu acharia realmente uma boa se a gente conseguisse, mas infelizmente não deu para a gente conseguir trazer ele nem que fosse por um tempo, né? Ele tem contrato até 2026 com o Real Madrid. E é isso, espero que um dia ele volte, mas nesse momento o Real Madrid não o liberou. E nação rubro-negra em relação ao Ilharão. Segundo o portal Fanatic da Turquia, o Flamengo recebeu uma proposta ali do Fenerbahçe da Turquia de 16 milhões de reais, para contratar o Ilharão por 16 milhões de reais. Segundo o próprio portal, o Flamengo não aceitou essa proposta e pede um valor de 5 milhões de euros, que daria em torno de 27 milhões de reais. Mais ou menos uns 10 milhões de reais a mais. Agora a gente vai aguardar o Fenerbahçe responder. É um jogador que o Jorge Jesus, que é o atual técnico do Fenerbahçe, gosta muito dele, gosta do Gabigol. Com certeza tentará, né, a contratação de jogador ou jogadores do Flamengo. E um deles, segundo o portal, é o Ilharão. Vamos ver, cara, se... eu vou ser sincero para vocês. 20 milhões dá para vender o Ilharão sem problema. Vocês acham o quê? Que 16 milhões foi um dinheiro que o Flamengo rechaçou erradamente ou acertou o Flamengo em não aceitar esses 16 milhões de euros pelo Ilharão? Coloque a sua opinião nos comentários. Essa época, realmente, o mercado da bola ferve no meio do ano e é isso que tem acontecido. O Flamengo indo ao mercado e contratando e também outros clubes tentando tirar jogadores do time do Flamengo. Uma coisa super normal nessa época do ano. E nação rubro-negra, mais uma vez falando sobre o mercado da bola, dessa vez a gente vai falar sobre o zagueiro Léo Pereira. Léo Pereira que sim, desperta interesse de outros clubes, mas se não for vantajosa a negociação para o time do Flamengo, o Flamengo não vai liberar o jogador. Segundo o Extra e também o jornalista Pedro Sepúlveda, o Braga fez uma proposta para o time do Flamengo e existem ali negociações, né? O Flamengo quer uma compensação financeira, quer a venda em definitivo do jogador, mas o Braga quer apenas um empréstimo com uma opção de compra. Então o Flamengo está negociando com o Braga, está ali sentado às mesas, né, de negociações. Hoje em dia, por telefone, as negociações se desenrolam praticamente até o final, depois as pessoas só se encontram ali para definir alguns trâmites para poder assinar. Então, hoje em dia as negociações são mais por telefone e essas negociações estão ocorrendo. Vamos ver se vai valer a pena para o time do Flamengo ou não. Para quem não lembra, o Flamengo comprou o jogador do Atlético Paranaense por 7 milhões de euros. E a minha opinião é a mesma de antigamente. Caso não seja uma vantagem financeira para o time do Flamengo, que deixe o jogador lá, quando a gente precisar a gente utiliza. Mas se não valer a pena financeiramente, eu acredito que por qualquer valor, para dar o jogador, eu acho que não vale a pena não. Queria saber a opinião de vocês, coloque nos comentários, por favor.
E nação rubro-negra, Flamengo de forma oficial rescindiu o contrato com o jogador Isla. O Isla vai para um clube chileno e o Flamengo fica sem esse jogador. Isla chegou, prometeu muito, né? Os primeiros jogos do Isla aí, ele estava arrebentando, o pessoal até brincava, falava que ele não fazia cruzamento, que ele fazia amor, de tão bem que ele cruzava, né? Mas, infelizmente, depois que ele foi para a seleção do Chile, ele voltou mal e aí foi caindo, teve problema de indisciplina e aí o Flamengo sentou com o jogador, o time chileno que também queria o jogador, o Flamengo viu ali uma boa oportunidade de se ver livre de um salário altíssimo, a gente pagava em torno de 550 mil reais para o jogador Isla, que não era aproveitado, que não valia esse valor de salário, foi até estranho na época que o Flamengo quis contratar ele na hora aceitou, quando viu esse salário, né? Se sentiu super valorizado e o Flamengo se sentiu super feliz de conseguir contratar ele rapidamente, mas durou 5 jogos. Ele bem no Flamengo, depois, infelizmente, ele não mostrou para o que veio e agora está rescindindo o contrato, não é mais jogador do Flamengo. O Flamengo está em busca de um lateral direito que possa ou substituir e fazer concorrência com o Mateuzinho na parte direita ali da defesa do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!